Você conhece alguém que você considera verdadeiramente criativo? Quando tentamos responder essa pergunta, é comum que a gente faça um esforço para lembrar de conhecidos com grandes capacidades para pintar quadros, desenhar, compor músicas ou criar histórias e ficções. Criatividade costuma ser um termo que associamos automaticamente às artes. As pessoas criativas, então, seriam aquelas que sabem como criar uma obra nunca vista antes. Mas apesar dessa noção ser realmente intuitiva, não dá para a gente dizer que ela é verdadeira. Quer dizer, é óbvio que pessoas podem ser criativas em domínios dos mais diversos. Então, mesmo que você não entenda nada de arte, hoje você vai descobrir como saber se você é uma pessoa criativa. E também falaremos se existe a possibilidade de aumentar a sua criatividade. E se você não me conhece, eu sou Alberto Delísula e nesse canal falamos de neurociência, psicologia e filosofia. E se você gosta de vídeos como esse, fique ligado que de segunda a sexta a gente tem vídeo por aqui. Vários testes já foram propostos para medir a criatividade. Inclusive, alguns elaborados por estudiosos da psicologia. O grande problema é que esses testes não costumam convergir nos resultados entre eles, o que mostra que a criatividade pode ser algo muito difícil de unificar e mensurar. Alguns testes até têm algum tipo de convergência, mas nesses casos eles tendem a avaliar aspectos mais amplos da nossa cognição, algo que é medido de maneira mais eficaz pelos testes de QI da neuropsicologia. Então já sabemos que estamos falando de algo difícil de ser medido e vamos tentar entender o porquê disso acontecer. Nós lidamos diariamente com situações que exigem uma resposta única para atingir um objetivo. Se você quer ligar a lâmpada, você aciona um interruptor. Se você quer fazer um cálculo do troco, você subtrai o valor dado por você pelo custo do produto e assim por diante. Mas é claro que nem tudo tem uma resposta pronta ou uma resposta certa. E é justamente aí que a criatividade entra. Criar é gerar uma ideia nova para algo que não tem uma fórmula pronta ou um objetivo único. Pensando assim, pode não ficar claro o porquê da criatividade ser algo difícil de ser medido. Talvez alguém proponha que é só submeter uma pessoa a alguns problemas de diversos tipos, desde que esses problemas não tenham uma resposta única ou o único jeito de resolver, depois observar o resultado final. O nível de criatividade seria representado pelo score do teste. Mas esse raciocínio está incorreto, porque ele pressupõe a criatividade como algo totalmente generalizável, ou seja, como se alguém criativo fosse criativo em qualquer área que ele se envolvesse, seja na música, desenho, comunicação com pessoas, criação de roteiros de filmes, elaboração de um prédio e qualquer outra área. Para entender o porquê disso não ser verdade, vamos dar uma olhada em como funciona um processo criativo. Em geral, quando ficamos sabendo da criação de alguém, nos é contado que a pessoa se empenhou por muito tempo no problema, mas que desistiu momentaneamente por ser algo muito difícil. E depois da desistência, parece que a pessoa recebe a iluminação quando menos espera. Aí, eureka! Uma solução criativa ou uma ideia surge de forma súbita. É assim que nos é descrito, mas não dá para dizer que o processo é de fato desse jeito. Alguém que encontrou uma solução contou com todo o repertório que tinha anteriormente para combinar o conhecimento e montar uma nova solução. Aliás, já sabemos hoje que o próprio ato de tentar ativamente gerar uma ideia vai fazer toda a diferença para que esse insight aconteça, mesmo que na primeira tentativa a pessoa não consiga o que queria. Ou seja, aquele esforço criativo não foi uma perda de tempo. Foi, na verdade, um momento de experimentar possíveis soluções e colocar o cérebro para trabalhar. E quando a pessoa abandona momentaneamente a atividade, o cérebro ainda continua processando aquele problema, mesmo de forma inconsciente para nós. E o insight
tende a vir quando algo externo nos remete à solução que buscávamos, mesmo que a referência externa seja de algo sutil. O autor Benedict Carey descreve esse momento de distância do problema e faz uma separação que pode ser bem interessante para a gente. Ele chama de período de incubação, esse tempo em que a gente se desvia do que estava fazendo para tentar lembrar da solução de um problema que já nos é familiar. Mas quando estamos lidando com novos problemas, ele chama o período de afastamento de percolação. E a diferença não é só no nome, mas também nas características. Durante o período de percolação, nós tendemos a ficar mais vigilantes, mesmo que a gente não perceba, a possíveis estímulos relacionados ao que a gente procura. Quando algo que vivenciamos se combina com o nosso repertório, então ocorre aquela sensação de um insight. Mas isso não aconteceria sem uma mudança na nossa disposição, na nossa percepção e sem um elemento fundamental, o tempo. A percolação parece tomar mais tempo do que aquilo que Carey chama de incubação para aqueles problemas que já temos familiaridade. E isso certamente tem a ver com o trabalho feito de forma inconsciente pelo nosso cérebro. E tem uma coisa que falamos aqui que costuma ser negligenciada quando leigos tentam entender a criatividade, que é a necessidade de a pessoa já ter conhecimentos ou habilidades prévias sobre o domínio no qual ela está tentando inovar. Como dissemos, criar se trata de combinar. Isso não vai acontecer se a pessoa não tiver conhecimento algum sobre o assunto. Mais do que isso, criar se torna muito mais fácil se esse conhecimento já foi usado de várias maneiras e em vários contextos. E aqui podemos começar a entender o motivo de ser tão difícil de criar um teste para avaliar a criatividade. Já que a criatividade varia de um domínio para outro, criar um teste que valha para todos os campos é praticamente impossível. Imagine um humorista que trabalhou a vida toda em desenvolver criações para a área dele. É muito provável que essa pessoa seja um humorista bem criativo. Mas não podemos esperar grandes habilidades para criar passos de dança, se ele não souber dançar. Ou até mesmo muita criatividade para criar um jingle. É claro que se esse humorista criasse um passo de dança ou criasse um jingle, pode ser que um leigo avalie esse trabalho como sendo criativo, mas certamente não seria julgado da mesma forma do que se ele fosse realmente julgado por um especialista de dança, por um especialista em jingle, enfim, por alguém que entende bem do assunto. Aliás, se você quer saber se você é uma pessoa criativa, a pergunta, na verdade, deveria ser se você é uma pessoa criativa em alguma área específica. E isso só pode ser respondido pelos especialistas no assunto, porque eles vão saber reconhecer se as suas ideias são realmente inovadoras. Mas supondo que você queira ser mais criativo, a boa notícia é que a criatividade é algo treinável. Por exemplo, o psicólogo John Bear separou 2 grupos de alunos do ensino médio. Um grupo treinou algumas habilidades que são úteis para a poesia, como produzir metáforas e lembrar de palavras com sons semelhantes. O outro grupo não recebeu treinamento nenhum. Uma semana depois, foi pedido aos estudantes para produzirem poemas e escreverem histórias. Os poemas daqueles que receberam treinamento foram melhor avaliados por especialistas, mas não houve diferença na avaliação das histórias escritas pelos 2 grupos. Ou seja, o grupo que recebeu o treino ficou mais criativo apenas na habilidade que foi treinada, mas não na outra. Não foi generalizável a habilidade. Porém, algumas pessoas podem dizer que, mesmo que a criatividade possa ser ensinada, ela não pode ser facilmente avaliada, como já falamos antes. Então, por causa disso, ela é pouco aplicável ao contexto escolar, já que a escola se ocupa em ensinar coisas que podem ser mensuradas depois através de um teste. Mas, na verdade, vale lembrar que a escola não lida apenas com ensinamentos de coisas mensuráveis. Por exemplo, o ensino da responsabilidade, do respeito às diferenças,
é muito valorizado nas escolas. E por isso eles são incentivados e promovidos de outras formas que não sejam simplesmente através de provas ou de atividades avaliativas. Um outro exemplo que talvez seja mais concreto para aqueles que querem incitar a criatividade no contexto escolar vem da intervenção feita pela pesquisadora Rhonda Dively em 1992. Na época, ela estava no seu doutorado e se decepcionou ao perceber que os alunos apenas copiavam e colavam argumentos de acadêmicos, sem tentarem criar os seus próprios argumentos. Dively reelaborou sua forma de ensinar. E ao invés de cobrar 6 redações de uma vez ao fim do semestre, como ela costumava fazer, ela distribuiu 5 produções no meio do semestre e uma que seria a última, algo como uma síntese do que foi aprendido. Porém, ela queria que nessa última fossem acrescentadas as considerações dos próprios alunos. O relevante nesse caso foi que as 5 redações feitas antes da última falavam sobre a mesma coisa, mas tinham abordagens diferentes. Por exemplo, uma consistia em uma entrevista com um especialista, outra propunha situar o tema estudado em um debate mais amplo, outra desafiava o aluno a mostrar diferentes posições e argumentos sobre o mesmo assunto, e por aí vai. Além disso, os alunos também tinham que manter registros diários sobre suas impressões do que eles estavam aprendendo. Dively percebeu que os alunos chegaram ao fim do semestre com uma capacidade muito maior para argumentar e para criar ideias próprias sobre o assunto, já que haviam desenvolvido repertório durante todo o semestre. Nesse vídeo, nós demos exemplos apenas de criação no ato da escrita, mas a lógica é a mesma para outras áreas, já que o processo criativo acontece de forma muito parecida em áreas diferentes. E vale lembrar que, assim como falamos lá no episódio sobre criar gênios, existem vários fatores que influenciam alguém a chegar no nível de excelência. Aqui falamos da prática, mas outros fatores como traços de personalidade e motivação também podem fazer muita diferença. Em última análise, não dá para dizer que você é uma pessoa criativa como se fosse algo dado e imutável, mas as suas capacidades de aprender e criar são tão ilimitadas que, de verdade, essa resposta pouco importa. Se você se engajar em criar repertórios e treinar o desenvolvimento de suas ideias a partir de agora. E aí, você achava que a criatividade era algo imutável? Quer debater sobre esse tema comigo diretamente lá no grupo do Telegram? É só virar apoiador, né? Clica aí no link da descrição e a gente se vê lá no grupo de apoiadores. Até a próxima.